grande. Vamos lá. Bom, como eu expliquei na última aula, nós falamos sobre os estranhos começos e basicamente analisamos a ação do homem na arte. E aí eu conversei com vocês principalmente sobre o porquê do nome pré-história, por que nós estabelecemos esse nome pré-história, por que existe um período antes da história, né? Porque no século XIX a história ela era marcada profundamente por uma ideia de que só poderíamos fazer história a partir de registros escritos. E na verdade a gente começou a descobrir que a história ela é feita de registros humanos. É aquilo que Marc Bloch falava, né, o historiador francês, de que nós, enquanto historiadores, somos ogros que farejamos carne humana. Então, para a gente o que interessa é aquilo que é humano, né? Então, deu-se o nome de pré-história como se, pelo fato de não haver escrita, não haveria história efetivamente. Isso é um erro que hoje é reparado, né, pelos estudos arqueológicos, pelos estudos históricos, antropológicos, etnológicos e tudo mais. Bom, então hoje a gente vai estudar, basicamente, dentro dessa pré-história, as divisões e subdivisões da pré-história e como essas relações, continuar analisando essas relações mágico-simbólicas entre os homens que viviam nesse período pré-escrita, né? O advento da escrita acontece ali entre 4.000 e 3.500, que é quando então a gente tem esse turn point aí, quando se começa a produzir registros escritos, né? Mas como eu disse para vocês, a gente sabe que a história vai além disso, tá bom? Pois bem, essa divisão da pré-história, ela é feita por datas extremamente inexatas, porque nós não temos calendário, nós não temos registros escritos, então é tudo feito por datações, por análises científicas, ok? E obviamente, geralmente uma relação da pré-história vai partir de uma ideia de uma terra antiga, mas eu vou fazendo esse contraponto para uma visão de terra jovem para terra antiga, para que possa ser contemplado aí durante todo esse período, né? Bom, a ideia é que a pré-história hoje, cientificamente, pela história, se compreende entre 3 milhões a.C. até 4.000 a 3.500 a.C. Isso vai variar aí com cada um dos teóricos que estiverem abordando, né? E a divisão que a gente faz é paleolítico, mesolítico e neolítico. Geralmente o mesolítico não é uma era, um período que nós estudamos muito na escola, convencionalmente, e até mesmo na faculdade. Na verdade, eu digo que na faculdade a gente nem estuda pré-história, tá? Por um erro mesmo da faculdade. O mesolítico ele se encaixa em populações específicas, por causa de eventos específicos que a gente vai estudar aqui, então não é algo que seja tão comum assim. E como eu disse, já que geralmente as pessoas não estudam isso na faculdade, elas geralmente também não sabem, né? Então vamos lá. O paleolítico, que é esse primeiro momento ali, que vai mais ou menos de 3 milhões até algo entre 10.000 a.C., ou seja, compreende a maior parte desse período, é conhecido como a idade da pedra lascada, né? A idade do que acontece, que ocorre o desenho dos Flintstones, né? E é interessante os Flintstones porque eles trazem os elementos da pedra lascada, então lá em Bedrock, né? Eles trazem o telefone, eles trazem, sei lá, a televisão, tudo tem lá nos Flintstones, mas é tudo, eles mesclam essa cultura contemporânea com essa cultura da pedra lascada, né? Isso é muito interessante. Ó, Direito Pernambuco, fera demais esse professor. Valeu, pessoal, vocês são demais. E aí, o Paleolítico, que vai de 3 milhões, né, até 10.000 a.C., mais aproximadamente, ele é subdividido em 3 etapas, né, que é o Paleolítico inferior, o Paleolítico médio e o Paleolítico superior.
Vejam que a forma de ver, ela também é de trás para frente, assim como o calendário, né? Lembrando que o nosso calendário ele é dividido antes de Cristo e depois de Cristo, e tudo que vem antes de Cristo segue uma ordem decrescente, ou seja, é como se o homem vem de algo mais primitivo para algo mais complexo. De fato né? Dentro principalmente da história da revelação, a gente tem esse movimento. Bom, o Paleolítico Inferior é quando começa a haver o primeiro registro de produção de ferramentas de sobrevivência dos homens, né? Ou seja, é quando começa a haver uma amostra mínima de habilidade de sobrevivência dos homens. Os evolucionistas vão dizer que aí é que surgem os primeiros hominídeos, né? Aí vai ali, por exemplo, o Homo heidelbergensis, depois a gente tem os outros pontos. Mas o Paleolítico Inferior seria esse momento em que começa a ter o primeiro vestígio de vida humana, né? O João Guilherme botou aqui. Sobre os Flintstones é muito legal ver as interpretações dos contextos históricos através da ficção. Sim, é interessante principalmente porque os Flintstones, por exemplo, comemoram o Natal. Os Flintstones comemoram... Peraí, deixa eu descer aqui. Os Flintstones têm uma divisão de trabalho próprio do pós-revolução industrial. É bem interessante. Os Flintstones têm ali sua característica interessante. A gente pode depois analisar os desenhos da Hanna-Barbera, que tem muita coisa boa ali para a gente aprender. Pois bem, o Paleolítico Inferior então é esse início, né? Numa visão criacionista, seria a ideia dos homens imediatamente pós Éden, tá? Os homens pós-Éden estariam ali nesse Paleolítico Inferior, ou seja, quando começam a manipular as coisas, né? O Paleolítico Médio, que vai ali e o Paleolítico Inferior, perdão, eu esqueci dessa informação para dar para vocês, vai de 3 milhões a.C. até 250 mil a.C., ok? E aí é interessante que nesse período, o que geralmente transforma o Paleolítico Médio é o uso do fogo, né? A descoberta do fogo. É quando a gente tem ali, começa a perceber que há uma manipulação do fogo na criação das ferramentas. Para uma visão evolucionista, a gente está falando ali do surgimento do homem de Neandertal, né? E a existência já do Homo sapiens, não do Homo sapiens sapiens, né? Anteriormente, ali no Paleolítico Inferior, a gente tem o Homo habilis, o Homo erectus, né? Que seria o primeiro a andar em posição ereta e tudo mais. Mas aqui no Paleolítico Médio, a gente já está falando do uso do fogo, né? E onde a gente tem uma maior sofisticação na vida humana, ok? Então, aparentemente, a partir ali de 250 mil a.C. até 40 mil a.C., a gente tem uma sofisticação no estilo de vida e principalmente a utilização do fogo. Então, a gente tem marcas da utilização de fogo. Por fim, ali a partir de 250 mil a 40 mil, e aí, mais uma vez, como eu disse para vocês, essas datas são todas inexatas. Elas são datas aproximadas. Então, vão ter pessoas que vão considerar o Paleolítico Médio de 250 mil a 40 mil, outros de 250 mil a 50 mil, a 45 mil. Geralmente, essas datas variam com os instrumentos que são encontrados, tá? A partir ali de 45 mil, de 50 e 45 mil, a gente já começa a ver uma maior diversificação das ferramentas utilizadas pelos homens, né? E aí, efetivamente, a gente tem o Homo sapiens sapiens, né? Na visão evolucionista, que é quando começa a se produzir, por exemplo, agulhas, quando a gente começa a produzir machados, ou seja, a gente começa a ter uma manipulação do ferro, né? Da idade do ferro, efetivamente. E aí, machados, agulhas, anzóis começam a ser construídos, ou seja, é muito mais refinado, né? Eu não tenho só uma pedra que está lascada, eu já começo a manipular outros itens. E principalmente a maioria das pinturas rupestres
que nos chegam, né, são da época do Paleolítico Superior, tá? A maioria são datadas desse período do que a gente chama de Paleolítico Superior. Tranquilo que até aqui tá todo mundo me acompanhando, tá todo mundo entendendo essa divisão? Essa divisão é importante para que a gente entenda. Geralmente a gente tem esses nomes no nosso imaginário, mas a gente não faz ideia do que funciona, né? Então, se você tá entendendo aí, taca limão no coraçãozinho, manda aí, tô entendendo. Se você tiver dúvida, interage comigo, tá? Já falei para vocês, já expliquei e volto a explicar. Rupestre, né, vem da palavra francesa que significa caverna. Rupestre nada mais é do que caverna. Tanto que em inglês a gente chama de cave painting, né? Ou seja, a pintura na caverna. Só isso. Rupestre é só uma apropriação da palavra francesa. Pois bem, a maioria dos nossos registros que a gente tem em Lascaux, na Tailândia, aqui no Brasil, na Serra da Capivara, enfim. Todos esses 3 períodos, né, do que a gente chama, do que a gente denomina de Paleolítico, é o período onde o homem vive fundamentalmente de caça e coleta. Ou seja, a gente está falando de extrativismo vegetal e animal, tá? Até então, a atividade primária exercida pelos homens era a atividade do extrativismo. Mineral no sentido da pedra mesmo, da pedra lascada, como a gente viu, né? Do nome da pedra lascada, né? Vegetal, porque eu estou colhendo as frutas, eu estou colhendo, né, as plantas, tudo mais. E animal, porque eu vou lá e caço esse animal. A gente não pode confundir as coisas. Extrativismo animal é quando eu vou lá e caço. Pego, mato o animal e como. Beleza? Isso é extrativismo animal. Extrativismo vegetal não é quando eu planto. É quando eu vou lá e pego na natureza aquele elemento. Beleza? Só para a gente entender, porque às vezes a gente confunde com pecuária ou com agricultura, a gente não pode confundir. Extrativismo animal e vegetal não é a mesma coisa do que agricultura e pecuária, beleza? Só para que vocês não se confundam e não se percam aí nessas determinações. E isso é muito importante, principalmente aí para a galerinha que está no vestibular, de não confundir as atividades primárias, tá? Então esse é um período que fundamentalmente esses homens vivem de caça e coleta, né? E a elaboração das ferramentas era para garantir essa sobrevivência. Essa sobrevivência de comida e de existência. Nessa época a gente ainda não está falando do advento da arquitetura, né? A gente ainda não tem o advento da arquitetura, a arquitetura ainda não foi inventada. Beleza? Então, efetivamente, quando a gente está produzindo, né, nesse período, a gente está falando de um homem que caça e de que coleta frutos e plantas. E esse homem é essencialmente nômade, ou seja, ele se desloca, ele não tem um local fixo, ele não se fixa no local, até porque eu termino de caçar e de colher aquelas frutas, eu tenho que ir para outro lugar, caçar outros animais, colher outras frutas, plantas, tubérculos e raízes. Beleza? Então, a necessidade de ser nômade não é porque essas pessoas enjoavam rápido do lugar onde elas estavam. É porque à medida em que acabava aquilo que elas estavam coletando e caçando ali, elas precisavam coletar e caçar em outro lugar. Tá bom? Até porque, mas aí em um determinado momento vai nascer novos animais, vão nascer novas frutas. Beleza, em algum momento ele pode até voltar para aquele local, mas ele não se estabelece ali. Tá? E isso dá espaço para que outras pessoas, outros clãs, outros grupos clânicos ocupem aquele lugar. Né? Lembrando que clã são grupos familiares que se reúnem através de um chefe específico. Né? E esse chefe geralmente reúne habilidades de caça, habilidades manuais, né, próprias da sobrevivência, mas também geralmente é aquele que demonstra um domínio daquilo que é o sagrado. Tá? E é por isso que é exatamente nesse período
da vida humana que a gente começa a descobrir, principalmente ali no fim do Paleolítico. A gente tem evidência que é justamente também quando se desenvolvem as artes na caverna, né, no Paleolítico Superior, que a gente começa a ter as primeiras experiências religiosas, os principais ritos funerários acontecendo, ou seja, agora não é só morte e larga o corpo, agora existe um movimento de enterrar pessoas, ou cremar pessoas, né? Ou de ritos funerários mesmo. Existe algo de entregar aquele corpo, aquela vida humana para um plano superior. Tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Dúvidas, perguntas, objeções? Bom, se aparecer alguma dúvida aí, me falem, tá? Bom, nesse meio do caminho aí, a gente tem o que a gente chama de Mesolítico, que seria exatamente uma fase intermediária, né? Vamos analisar a etimologia aqui. Paleo é aquilo que é inicial, que é primeiro, tá? Paleo, né? É a ideia daquilo que é inicial. Paleo. Meso é aquilo que é do meio. Neo é aquilo que é novo, tá? Aquilo que é atual. Enquanto aquilo é antigo, primevo, paleo, neo, todas essas são origens gregas, né? Neos, que é aquilo que é atual, novo. Então é paleo, meso e neos. Ok? Tanto que, por exemplo, o nome Mesopotâmia vem de mesos e hipótamos, que é rio. Hipótamos, ou seja, no meio de dois rios, Tigre e Eufrate. Tá bom? Beleza? Arte paleocristã, ou seja, a arte do início do cristianismo. Ok? Uma medida paliativa, né? Ou seja, é algo que você vai tomar no início, só para poder inicial. Tá? Neo a gente já sabe, né? Tem um monte de coisa aí que é neo. Ok? O Mesolítico, né? O Meso, aquela fase intermediária, ela acontece em determinados locais do mundo. A gente precisa entender que pela deontrologia, que é o estudo das temperaturas através das cascas das árvores e tal, acredita-se que a temperatura era bem mais amena na Terra, né? Era bem mais abaixo do que a média global que a gente tem hoje. Então, efetivamente, a gente sabe que nesses períodos havia muita glaciação. Então, ou seja, o que a gente chama de Era do Gelo mesmo, aquilo que você viu lá com Cid, com Mani, né? É Mani o nome dele? Acho que é, né? O Diego. Enfim, tem um tempo que eu não vejo. Mas é isso aí. A Era do Gelo, elas foram muito comuns de acontecer, tá? E o Mesolítico, ele é justamente esse momento, né, de determinados lugares do mundo que tiveram glaciações intensas. Então ela acontece ali em 13.000 a.C. até 9.000 a.C. Veja, está dentro do espectro ali do que a gente pode considerar paleolítico, mas a gente, em determinadas regiões, a gente vai chamar esse período de Mesolítico, que é o período onde a gente tem uma menor a ação humana, né? É como se efetivamente ali houvesse menos gente agindo, beleza? Esse período, que vai de 13.000 a 9.000 a.C., ele é marcado por dois aspectos importantes, né? O primeiro, o desenvolvimento da olaria, ou seja, a manipulação da cerâmica, tá? A cerâmica começa a ser produzida. Então, ou seja, a gente já não tem mais só instrumentos de pedra ou metal, efetivamente, que começa também a ser manipulado no final do Paleolítico Superior, mas a gente tem também olaria, ou seja, tigelas, pratos, pegadores, coisas desse tipo, tá? E também a técnica de produção de tecidos, ou seja, agora eu não uso só pele de animal, efetivamente a pele crua, mas eu manipulo esse tecido, eu começo a usar o tecido efetivamente
e o tear começa então a se desenvolver mesmo. Eu começo a usar linhas, eu começo a produzir coisas além, né? E também foi nesse período em que começa a se desenvolver a agricultura. A agricultura, efetivamente, ela começa de maneira muito tacanha, né? Muito pequena ainda no início, ali no final do Mesolítico, mas ela tem o seu boom mesmo no ano 3000 a.C. Eu já vou explicar um pouco dessa situação. Vejam, então, esse é um período em que a gente vai ter os grupamentos humanos que viviam exclusivamente da caça vão começar a cair em detrimento dos que são caçadores e coletores, ou seja, os que fazem coleta acabam se dando melhor, porque na Era do Gelo vai ser muito comum também, vai ser... Perdão, eu troquei aqui as bolas, tá? Os que vivem de coleta vão perdendo para aqueles que são caçadores. Por quê? Porque os caçadores começam a caçar já uma vez que as plantações estão todas destruídas pelas Eras do Gelo. Pois bem, no Neolítico, que é essa última fase, que vai ali de 10.000, 9.000 a.C. até 3.000 a.C., são os marcos principalmente da história do desenvolvimento humano. É quando a gente tem um boom. Ela começa efetivamente com o surgimento da agricultura e termina com o desenvolvimento da escrita, né? A agricultura, ela conseguiu mudar radicalmente o estilo de vida, porque com o fim dessas glaciações mais extensas na terra, né, efetivamente esses homens começam a plantar aquelas frutas, sementes que eles não encontravam mais. Então eles começam a se estabelecer, porque a agricultura é uma atividade primária de longa duração, diferentemente da caça e da coleta, que são extrativismos. Pois bem, esses homens começam então a se tornar seminômades, ou seja, aos poucos eles vão ficando mais tempos em um local, vão permanecendo mais tempos em uma região para poderem conseguir colher aquilo que eles plantavam. Só que esses homens ainda não dominavam artifícios suficientes para reutilizar aquela terra. Aquela terra se esgotava e eles não sabiam como reutilizar, então eles iam lá e se deslocavam para outro lugar. Então a gente tem aqui uma transição do nomadismo para o seminomadismo, ali entre os anos 10.000 e os anos mais ou menos ali 5.000 a.C. De 5.000 a 3.000 a.C., a gente começa a ter um desenvolvimento mais extensivo da agricultura, até que no ano 3.000, 3.500, mais aproximadamente, nós temos que a gente chama de Revolução Agrícola, né? E a gente também tem o desenvolvimento da Era do Bronze, ou seja, a gente começa a ter um movimento de utilização do ferro e do bronze, além da cerâmica e tudo mais. Tranquilo até aqui? Todo mundo me acompanhando? Dúvidas, perguntas? Falem para mim se vocês estão acompanhando bem. Tá? Então vejam, além desse processo, a gente também vai ver ali no meio do Neolítico começar um caminho de domesticação dos animais. Tá? Os animais começam a serem domesticados, ou seja, a serem não mais uma relação de caça, de morte e tudo mais. Eu pego aquele animal e uso para mim, principalmente os quadrúpedes, e a gente vai ter ali também a utilização de asnos, a utilização de bois e tudo mais, que vão sendo utilizados para poder auxiliar na agricultura, né? E também esses animais começam a ser cultivados, ou seja, eu começo a criar animais, não só domesticar, mas criar esses animais, porque esses animais também servem de alimentação e de fornecimento de roupa. Ou seja, há um desenvolvimento também da pecuária, tá? Mas a pecuária em si, ela não é tão definidora para
o estabelecimento do homem no local como agricultura, porque eu posso levar os meus camelos, eu posso levar os meus asnos, os meus cavalos, os meus bois, enfim, os meus animais comigo. Eles andam, eles se movimentam. Eu não consigo tirar um pé de alface do local até que ele esteja pronto para ser cultivado. Conseguem compreender? E aí o que vai começar a acontecer é que, para que esses homens comecem a desenvolver melhor, né, a agricultura e a criação dos seus animais, eles começam a perceber que, primeiro, eles precisam encontrar terras mais cultiváveis, terras que sejam mais me fugiu a palavra agora, férteis, né? Que consigam render mais frutos. E além disso, eu preciso de um local onde eu possa alimentar esse meu animal, que é domesticado, e também dar a ele de beber. Eu preciso também irrigar, eu preciso molhar essa minha plantação. Vejam, tudo isso está girando em torno de água. Onde é que essas pessoas, quero que vocês respondam para mim, onde essas pessoas vão procurar essas terras? Próximo da onde? Vamos lá, quero ver se vocês pegam aí. Próximo de onde, uma vez que eles precisam investir na agricultura, na criação de animais, próximo de onde, de que eles precisam se estabelecer? Vamos lá, quero ver se vocês estão safos. Perto dos rios, muito bem, Raíssa, exatamente isso. É perto dos rios, perto de fontes de água. Geralmente vai ser perto dos rios, porque os rios, eles têm uma fonte constante, né? Lagos e lagoas podem se esgotar em algum momento, mas os lençóis d'água, os rios, vão ser os principais locais onde esses homens irão se estabelecer, tá? Esses homens irão se estabelecer perto dos rios. E não é por um acaso que progressivamente esses homens vão se estabelecendo em locais de água. E aqui, ó, a Tati falou uma coisa importante, de água doce, sim, de água potável, de água possível de beber, ok? Não adianta estar perto do mar, porque a água do mar é salgada. Pois bem, não é à toa que as cidades, as primeiras civilizações se estabelecem perto de grandes rios. Vamos lá? Civilização egípcia, Rio Nilo. Civilização mesopotâmica, Tigre e Eufrates. Civilização hebraica, Rio Jordão. Civilização védica, hindu, perto do rio Inde. Civilização chinesa, do rio Amarelo e do rio Azul. Civilização romana, do rio Tibre. Os persas, perto da água também, dos lençóis freáticos dali. Dos persas, também, ali perto do Líbano. Só a civilização grega, que é um pouco mais atípica, mas também está perto do mar para a navegação. Ok? Mesmo ali na sua tipicidade, existem obviamente rios ali na região, mas é uma região mais montanhosa, mais pedregosa, mas ainda assim existem fontes de água. Mas a civilização grega especificamente se desenvolve perto do mar Egeu, tá bom? Pois bem, então esses homens começam a se estabelecer perto desses rios, e aí, progressivamente, a partir ali do ano 3500, a gente tem uma sedentarização. Ou seja, esse homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Os grandes clãs começam a se mostrar presente perto dos rios, tá? E eles não vão efetivamente saindo dali, né? Então as primeiras cidades do mundo surgem perto dos grandes rios. O Neolítico também ele foi marcado pelo desenvolvimento da arquitetura, ou seja, construção de casas, templos, edifícios e tudo mais, né? Que permitiam a construção do que a gente chama de construções megalíticas, né? Ou seja, que vão ali ter a utilização de pedras
de olaria também, de certa forma, né? Construção de tijolos, nesse sentido. As construções megalíticas, elas nunca, a gente ainda não consegue pela arqueologia, pela arquitetura, né? Entender muito bem qual foi a finalidade de algumas dessas construções megalíticas, mas efetivamente a gente geralmente acredita que tem algum tipo de questão ritualística. A câmera tá virada porque eu tô gravando mesmo deitado, então só vocês virarem o celular para vocês conseguirem me acompanhar, tá bom? É porque assim fica direitinho para depois botar no YouTube. Desculpa, eu sei que é um pouco desconfortável, né? Então essas construções megalíticas, elas são ainda por exemplo, o Stonehenge. Vocês já viram o Stonehenge, né? Que são aquelas várias pedras colocadas em círculo e outras construções em pedras em rochas, né? Que nós não sabemos qual era a funcionalidade, né? O porquê disso, tá? Geralmente tem algo ritualístico aí por detrás, e essas também eram construções, por isso o nome megalíticas também, muito grandes, muito escalafobéticas, assim, a gente não tem muita noção de como aquilo foi feito, né? Algumas pessoas vão defender que essas construções megalíticas servem como marcadores de tempo, como espécies de calendário, ou, né, marcadores de tempo mesmo, de contagem de tempo, observação dos astros, então olhar as estrelas. Vejam, essa visão, a astrologia, que na época a gente não tem uma divisão do que é astronomia e astrologia, ela era a observação de que os astros estavam sempre no mesmo lugar, né? Percebam, os homens do sul sempre vão ver lá as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, e vai ver, poxa, tá, então eu consigo me nortear. A gente tem, por exemplo, a estrela Polaris no norte, onde as pessoas se localizam. Então a arqueoastronomia, que a gente chama de arqueoastronomia, eu vou dar uma aula disso para vocês, eu junto com o Roberto, para a gente entender como os astros, a observação dos astros, do céu, da esfera celeste, colabora para a formação do imaginário da vida humana mesmo, tá? Não tá passando no YouTube mesmo, tá, gente? Porque o YouTube deu um chabu lá, mas a gente não vai deixar de trabalhar. Beleza? Pois bem, vamos continuar aqui. Então a arquitetura se desenvolve, a olaria vai se desenvolvendo, sendo aprimorada, e a olaria que a gente também não fala só de cerâmica, do vasinho de cerâmica, né? Por exemplo, aqui vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é um prato tá um pouco de terra porque tem uma planta. Isso aqui é um prato de cerâmica, tá vendo? Isso é cerâmica, tá? É de uma olaria até chamada olaria carioca, beleza? Então não é só isso, ou só vasos, tá? A olaria também é a construção de tijolos. E aí, existe aqui, quando a gente for estudar arte ali na Mesopotâmia, no Egito, e também nos povos cananeus, nos povos hebreus, a gente vai perceber como as construções eram feitas para a eternidade ou para aquele momento. Por que nós temos construções egípcias que duram até hoje, construções mesopotâmicas que a gente não tem noção, ou construções hebreias também nesse sentido, mas a olaria vai se desenvolvendo, e ao passo que os agrupamentos humanos vão crescendo, também se complexificam as suas relações sociopolíticas e econômicas, né? Começam a haver distinções e também se estabelece aí o que a gente chama de desigualdade, né? Entre os homens, claro. Desde que existe o primeiro homem foi lá, subjugou o outro, e isso acontece, tá? As famílias mais fortes vão subjugando as famílias mais fracas, e começa a ver também com a agricultura a necessidade de demarcação da terra, de posse, né? E se estabelece a partir ali do ano 4000 até o ano 3000, nesse milênio aí, se estabelece a instituição da propriedade privada mesmo, tá? A propriedade privada começa a se distinguir, a ser criada mesmo, né? Então,
quanto mais essas sociedades ou grupos familiares ou clãs dominavam os recursos hídricos da terra, do solo e tudo mais elas se destacavam diante das outras famílias, e as outras famílias precisavam então se subjugar aos pontos, né, aos domínios dessa família mais abastada. O fim do período neolítico vai ficar marcado principalmente pelo desenvolvimento da metalurgia, né? A capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição de metais mesmo, e o desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, que é a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos assírios, né? A escrita cuneiforme, a gente vai falar sobre isso, né? Ela é uma escrita que é feita pela cunha e faz um formato na verdade eu falei assírios pelos sumérios, tá? Perdão, faço aqui minha correção, minha culpa. Foram os sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, que usava uma cunha, ou seja, um instrumento mesmo de ferro que fazia um V assim. Por isso, basicamente, toda a escrita cuneiforme ela é em formato como se fosse de vários Vs, né? E depois a gente vai ter um desenvolvimento da escrita, que é a escrita que efetivamente nos inspira nos alfabetos que usamos no Ocidente, que é a escrita dos fenícios, tá bom? A escrita dos fenícios vai ser muito mais importante para nós do que a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme ela é um ponto de partida para o sistema de escrita, mas para nós, enquanto desenvolvimento de alfabeto, é a escrita fenícia, tá bom? Tranquilo até aqui? Dúvidas, perguntas? A gente já está caminhando já para o final, tá? Tá todo mundo me acompanhando? Façam as suas perguntas, seus comentários. Tranquilo? Alguma pergunta, Raíssa? Façam as suas perguntas, alguma dúvida? De nada, eu que agradeço vocês por terem tudo ótimo até aqui, que bom. Show! Mais alguém? Show, então eu vou seguir pra gente terminar, tá? Bom, na pré-história, basicamente, as mulheres desempenhavam um papel ligado à coleta e à agricultura, tá? E os homens a função da caça. Então, assim, o papel desempenhado pelas mulheres, como diz a professora alemã Maria Mier, as mulheres vão ter um papel importantíssimo para essa virada da pré-história aí. Lembra, um ponto importante aqui, a gente só fala que virou pré-história por causa da escrita cuneiforme. Entretanto, existem outros elementos importantíssimos, que entre eles a Revolução Agrícola, né? A Revolução Agrícola de 3.500 a.C., ela é importantíssima para a construção da cidade, para a sedentarização dos povos e para o estabelecimento das civilizações. Então vejam que as mulheres desempenham um papel muito importante, né? E as mulheres, além disso, também são vistas como aquelas que carregam um presente dos deuses, né? Isso vai estar presente, inclusive, na arte, né? Vocês com certeza já viram uma obra de arte chamada Vênus de Willendorf, né? Com certeza, vocês já viram, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui, vocês já viram. E essa Vênus, né? Ou seja, Vênus faz uma referência à deusa da beleza, que é Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos. E a Vênus de Willendorf mostra
Porque acredita-se, né? Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês e deixa eu dar um zoom aqui nas características para a gente poder analisar junto. Bom, primeiro a gente vê aqui a cabeça dela. Veja que existe um pouco daquilo que eu falei para vocês. Não há um compromisso aqui necessariamente com a realidade em si. Eu vou mostrar para vocês uma escultura extremamente realística da período da pré-história, mas há aqui uma questão simbólico-mágica, né? Primeiro de tudo, eu quero que a gente olhe aqui embaixo a parte inferior, que é onde a gente consegue ver. Deixa eu aumentar aqui o brilho. Deixa eu ver se melhora para vocês verem. Bom, primeiro de tudo eu queria mostrar para vocês aqui esse triângulo invertido que é o que forma a vagina da Vênus de Willendorf e essas ancas aqui bem largas, né? Ou seja, é o destaque da mulher que é fértil, da fertilidade. A mulher sempre esteve ligada à fertilidade. Tá dando para ver perfeitamente? Ótimo. Então vejam, o destaque aqui para a representação da vagina da mulher e das ancas largas está representando a fertilidade. E não é à toa que essa mulher ficava responsável pela agricultura. Se ela era fértil dentro de si, tudo que ela fazia, ela parecia ser abençoada pelos deuses de fazer com que haja fertilidade. Conseguem compreender? Então veja, isso aqui nos mostra exatamente como essa mulher, né, ela é fértil. Isso também está representada, nos seios fartos, né? Ou seja, aquele seio que amamenta. Veja também que a gente está falando aqui de um padrão de beleza que é diferente do nosso, né? Então essa Vênus de Willendorf, né, que foi encontrada na região de Willendorf, ela mostra exatamente esse culto ao feminino, esse culto ao fértil, ao feminino fértil, tá? E aqui é mais uma das representações de que a arte ela não era feita sem um porquê. A arte não era feita sem ter um objetivo próprio, né? Uma função bem especificada. Vou mostrar para vocês outra representação. Quero mostrar aqui para vocês, estou só botando aqui uma imagem em HD. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o Homem-Leão do Paleolítico, tá? O Homem-Leão do Paleolítico, deixa eu ver uma arte, porque eu tenho que encontrar uma de frente para vocês, para que vocês consigam observar. Abrir imagem, nova aba. Deixa eu ver se... Gente, voltei. Desculpa. É porque o celular acabou apagando aqui porque eu não estava olhando para ele. Olha isso aqui, vê se vocês conseguem ver. A imagem não está muito boa, porque é muito difícil encontrar um desse aqui, né? Esse Homem-Leão, ele é feito de marfim de mamute, né? Ele é a primeira reconstrução que a gente tem para a chegada do mamute. Vê se voltou agora, tá bom? Vê se parou de travar. Vê se tá travando agora, porque acabou que meu celular fechou aqui. Tá bom? Show. Então, esse Homem-Leão aqui, ele é feito de
ele é feito de marfim de mamute, como eu disse para vocês, e ele tem umas características interessantes, que é uma junção, efetivamente, né, do leão, do mamute e do homem. E aí o interessante dessa história aqui é que, veja, é um homem que se reveste, né, essa representação, como eu disse para vocês, as maiores interpretações que se tem, e é de 40 mil anos atrás, tá? É lá do Paleolítico mesmo. É talvez a primeira representação daquele homem que quer se revestir da força do leão e da grandiosidade do mamute. Isso é fantástico que a gente consegue perceber então que esse homem não é só nessa representação. Veja, não existia um homem-leão na antiguidade, lá na pré-história. Então vejam como não existia, né, uma mulher assim na antiguidade. Tá? Na verdade, essas representações elas estão carregadas de símbolos. Esse homem que possui a ferocidade, né, sabe, a tenacidade de um mamute com a ferocidade de um leão na caça para matar, sabe? Vocês compreendem isso? Então a gente consegue perceber, e aí depois a gente tem outras representações desse homem-leão aqui, vê se vocês conseguem ver dessa imagem do Google aqui, esse já é mais bem trabalhado, né? Mais atual. Então vejam que efetivamente essa representação do Leeuwenmarchen, né? Que é o homem-leão, mostra como cientificamente a gente pode entender essa formação, né? Quero mostrar para vocês aqui uma representação para que vocês vejam sobre essa questão que eu disse para vocês da capacidade de fazer arte realista, tá? Deixa eu procurar aqui, botar um nome. Botar aqui para poder vocês verem como esses homens não careciam de técnica, tá? Isso é muito importante para que vocês vejam. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Aí que eu vou botar. Vejam isso aqui. Olha isso que perfeito. Abrir mais nova aba. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Isso aqui foi feito lá no Paleolítico, na Nigéria. Estão conseguindo ver? Sei que dá um reflexozinho, mas vocês estão conseguindo ver? Olha a perfeição. Eu vou dar zoom para vocês perceberem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Isso tudo é encravado. Esses sulcos. Estão percebendo isso? Isso aqui é uma escultura pré-histórica. Essas pessoas não careciam de questão técnica. Essas pessoas não eram mais burras. Elas não tinham um cérebro menor, como até o evolucionismo tenta colocar na nossa cabeça. Não! Esses homens, eles só representam do jeito que representam porque eles têm uma função específica. Esses homens têm um porquê de representar desse jeito. É igual, por exemplo, quando a gente vai analisar a arte medieval em detrimento da arte da antiguidade. Aí você fala assim, será que os medievais ficaram mais burros, representam pior do que os romanos, do que os gregos? Não, porque a função da arte ela é específica para aquele momento.
A arte que a gente vai ver, por exemplo, nas Iluminuras, quando a gente for estudar as Iluminuras, as artes bizantinas, elas não foram porque aqueles homens perderam a capacidade técnica, ou porque de fato eles viviam numa era obscurantista, mas é porque aqueles homens, eles tinham uma função específica da arte. Eles conseguem fazer isso aqui há 40 mil anos. Eles conseguem produzir algo dessa magnitude há 40 mil anos. Não foram os gregos que descobriram como fazer arte, como fazer escultura bonita. Não foram os romanos copiando os gregos que conseguiram fazer isso. Não foram os renascentistas, Michelangelo. Não! Esses homens conseguem porque a capacidade da mão humana já é antiga. Já é antiga. Agora, é muito importante que a gente entenda que isso excede uma questão de técnica, ou uma mera representação da realidade, ou a ideia de que a gente esteja falando de um retrato do cotidiano. A gente está falando de uma arte que exerce uma função específica. Isso não é diferente na pré-história, tá? E juntamente com isso, a gente também tem aquilo que a gente falou das construções megalíticas, das quais a gente não tem evidências históricas suficientes que possam nos dizer o que é que aquilo queira dizer mesmo, né? Uma curiosidade importante dessa época é que, para a gente saber aqui, o pessoal que está no estado, não sei se tem alguém aí do Piauí me assistindo, mas se tiver alguém de perto, você precisa conhecer a Serra da Capivara, nosso principal sítio arqueológico no Brasil, importantíssimo para o estudo da pré-história, tá? Não deixem de ir lá, não deixem de visitar. É aqui no Brasil, é só você fazer um pacote aí, você não precisa ter tomado a vacina para ir até o Piauí, né? Você precisa tomar a vacina para ir para talvez Lascaux, que está lá, né, na França, você ir para Altamira, na Espanha, mas para estar aqui você não precisa, você fazer, né? Você fazer a viagem. Outra coisa importante é o que a gente chama de coprólitos, né? Ou seja, copro é a ideia de fezes mesmo, né? A gente estuda a vida dos seres humanos, a presença dos seres humanos através das fezes, né? Outro tipo de estudo que a gente faz é o estudo dos sambaquis, ou seja, junções de lixos, né? De mini lixos, assim, que as pessoas vão deixando. Igual a gente costuma deixar, né? Quando a gente não arruma uma casa, sabe? O saquinho de lixo. Esse saquinho de lixo era que os pré-históricos deixavam para nós, né? Então, isso é muito importante. Outra curiosidade também importante é que nós não convivemos com os dinossauros. Definitivamente nós não convivemos com eles, pelo menos não nas datações que aconteceram para a Terra Antiga. Para os terranovistas, sim, nós convivemos com dinossauros e mais. Há chances, inclusive, de dinossauros existirem, mas isso é uma discussão para frente, eu não quero discutir com vocês isso agora. Bom, então, fazendo uma retrospectiva aqui do que a gente aprendeu, nós aprendemos que a pré-história só é chamada assim porque no século XIX os historiadores cientificistas, né, o historicismo acreditava que história só se fazia com documentos escritos, então estabeleceu que o período antes da escrita seria um período pré-histórico. E a gente descobriu que, na verdade, a partir do desenvolvimento historiográfico no século XX, de que história não é aquilo sobre registros escritos, mas sobre registros humanos e fezes humanas, como, por exemplo, os coprólitos podem nos demonstrar, né, já mostram que existia vida humana. Então, nós dividimos esse período chamado como pré-história, e esse nome permaneceu por uma questão didática, mesmo de periodização. Nós estabelecemos, então, que nós dividimos, né, esse período em paleolítico, e a gente descobriu que essa raiz, né, paleo, esse início, esse prefixo paleo significa inicial, primórdio, aquilo que está no início mesmo, paleolítico, né, que é subdividido em paleolítico inferior, paleolítico médio e paleolítico superior.
E a gente tem ali o período da Pedra Lascada, onde a gente vai ter o desenvolvimento das artes na caverna, a gente vai ter o desenvolvimento do fogo, também o desenvolvimento da cerâmica, né? A criação da cerâmica efetivamente. A gente vai, na verdade, que vai acontecer já ali no que é o Mesolítico. Lembra que o Mesolítico, que é essa segunda denominação, ela vai ser utilizada justamente para as áreas onde teve muitas glaciações, né? E a gente vai ter o desenvolvimento da cerâmica, efetivamente da olaria nesse sentido, e também um começo do desenvolvimento da agricultura, que vai se desenvolver mesmo ali no Neolítico. E o Neolítico, a gente viu que Meso é meio, né, e Neo é novo, e o Neolítico, ou seja, o período mais novo da pré-história, vai ser marcado pelo desenvolvimento da arquitetura, do desenvolvimento também de esculturas, né, de um aprimoramento do uso da olaria, dos tijolos, das construções, também de uma sedentarização dos povos, das criações das principais e primeiras cidades e das primeiras civilizações. E também a gente viu que sobre a divisão de trabalho entre homens e mulheres, quanto as mulheres eram responsáveis pela coleta, né, e pela agricultura, os homens eram responsáveis pela caça, e isso dá às mulheres um papel muito importante no desenvolvimento da pré-história, porque além da sua fertilidade de vida, elas também acreditavam que elas eram dadas pelos deuses a fertilidade da terra, e a gente também aprendeu que essas artes têm todo um caráter mágico simbólico determinado dentro dessa sociedade. Beleza? Gavarão. Oi, João, é Karina. Em outro perfil. Legal. O meu deu algo errado. Perdi um pedaço da aula razoável. Vai deixar em algum lugar? Sim, a aula fica disponível 24 horas. Eu vou postar lá no canal no YouTube. E uma coisa importante, se inscrevam no nosso canal no YouTube. O link tá na bio. Vai lá, se inscreve no canal. As aulas vão acontecer. As aulas do Tecelões da Alma acontecem no YouTube. As aulas que acontecem sobre educação vão acontecer aqui no Instagram. Mas as aulas de História, Artes e Literatura vão acontecer no YouTube. Então você tem que se inscrever lá, porque as aulas ficam disponíveis lá, tá bom? E isso vai ser postado no canal no YouTube. Assim que sair daqui eu vou postar lá no canal no YouTube. Tá bom? Alguma dúvida, pergunta? Vamos lá. Digam, por favor. Taca a mão aí no coraçãozinho também, vocês que estão online, para poder o Instagram entender, olha, esse cara é relevante, esse cara tem que ser entregue para outras pessoas. Então você que tá aí, ó, clica a mão no coraçãozinho assim, ó, vai lá, igual louco. Já sou inscrita, bom, show de bola, muito bom. Não deixe de divulgar agora, tá? Obrigada pela atenção e pela aula, fica com Deus. Nada. Então, gente, olha só, taque a mão aí no coraçãozinho pra gente poder fazer. O que eu vou pedir para vocês é, tirem um print da aula, ó, tirem um print pra gente poder, pra vocês poderem divulgar aí nos stories de vocês. Eu vou pegar aqui essa olaria, ó, em homenagem aos pré-históricos, com o escrito amor também, que é importante, os pré-históricos também amavam, homens da caverna também amam, beleza? Tirem um print e divulguem, marquem aí, ó, põe a hashtag Tecelões da Alma, tá bom? Essa é a hashtag que a gente vai usar, hashtag, deixa eu botar aqui, hashtag Tecelões. Espera aí que eu tô escrevendo de lado, né? Tecelões da Alma. Enviar. Deixa eu fixar o comentário. Espera aí. Obrigado, adorei aprender mais sobre esse período. Tia Lídia, Joãozinho, seu cabeçudo, a tia te ama. Já estou com o dedo doendo de tanto mandar coraçãozinho. Bom, obrigado. Larissa botou aí pra gente, ó. Tá? Então, ó, vou dar um sorrisinho. Aí outra hashtag que você pode botar junto é: os brutos também amam, né? Os homens da caverna também amam, tá bom? Pois bem, galera, muito obrigado por estarem aqui. Mesmo o YouTube tentando derrubar a gente, estivemos
aqui presente, vou postar lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal, não deixa de se inscrever, tá? E divulgue o nosso trabalho. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês tirarem dúvidas sobre isso e sobre qualquer outra coisa que vocês quiserem. Educação clássica, história, arte, literatura, autoeducação, receita, sei lá o que mais vocês quiserem, tá? Estamos aqui. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau.